Olá, irmãos, graça e paz. Hoje estamos em um novo episódio da nossa série de entrevistas a respeito dos dons ministeriais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ofício do pastor e o nosso convidado de honra é o pastor Mateus, pastor da Igreja Garagem. Amém. Muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar aquilo que eu tenho vivido no meu ministério. Amém. Pastor, conta pra gente se o senhor recebeu algum conselho ou se o senhor gostaria de ter recebido no início do seu ministério. Bom, eu fui consagrado a pastor muito jovem, com 20 anos para 21 anos. Deus, ele achou graça em mim num tempo de urgência. E eu acredito que eu fui emancipado espiritualmente para ver esse tempo sobrenatural com Deus. Uma coisa que me marcou muito, porque eu passei por um crivo de pastores, bispos e apóstolos. Eles pegaram toda a minha vida regressa, tudo aquilo que eu estava fazendo, tive que responder perguntas bíblicas. Realmente eles tiveram que ver a seriedade daquilo que eles estavam prestes a fazer, que era me ungir a pastor. Então uma coisa que eles me aconselharam, e isso ajudou muito no meu ministério, me ajuda até hoje, guarde o seu coração. Amém. Que o seu título não fale mais alto do que a unção. Então, para que eu possa estar servindo a igreja e não a igreja me servindo. Então, acredito que isso é o que eu tenho levado para minha vida e é isso que eu tenho dedicado a minha vida realmente para as ovelhas, para a noiva de Cristo. Nossa, Amém. que bênção. Pastor, fala pra nós, a gente tá vivendo num movimento, numa onda de novos pastores, né? Pastores jovens mesmo. Sim. Em idade, né? A gente vê isso também na palavra, mas hoje a gente vê um movimento muito grande de pastores jovens se levantando, né? Criando movimentos. E eu gostaria que o que o senhor poderia aconselhar para esses novos pastores que estão, né, se iniciando aí no ministério? O que o senhor poderia falar para eles? Uma coisa que eu tenho vivido e uma coisa que eu sempre fui orientado também é honrar e reconhecer a unção daqueles que construíram o teto qual a gente pisa hoje, qual a gente caminha hoje como pastores jovens, líderes de movimentos, né? Tudo que nós estamos vendo hoje é por causa que alguém começou. Sim. E não fomos nós que começamos. Alguém lá atrás acreditou em nós, investiu tempo de qualidade, investiu discipulado em nós. Então eu acredito que seja essa a chave, sabe? Você honrar a unção dos antepassados. Você honrar a unção daqueles que ensinou, daqueles que cuidou de você quando você começou e não desonrar, não menosprezar, porque, igual você falou, tem muitos pastores se auto-ungindo, se autodenominando pastores. E aí tá o perigo. Porque pastor, você não se unge, você é ungido a pastor. Então eu acredito que nós temos que tomar esse cuidado na geração a qual nós estamos vivendo. É um perigo você estar debaixo de uma liderança que não foi ungido por uma outra pessoa. E a unção não se pede, né? A unção você conquista. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem que honrar a unção das pessoas que foram levantadas antes de nós e aprender com elas também. Até mesmo a questão da submissão, né? Submissão, exatamente. Isso é muito estar importante. Submisso também, né? A pessoas que já têm uma caminhada ministerial também, né? Sim, importantíssimo isso. Porque você pode aprender tanto com os erros e tanto com os acertos daquela pessoa. Então você precisa ter um mentor, você precisa ter um líder sobre a sua vida para que o seu ministério cresça e avance cada vez mais. No corpo de Cristo não existe membro independente, né? Não existe. Todos ligados com um só propósito, né? Isso. Pastor, nós sabemos que as redes sociais elas têm um alcance muito grande, né? Verdade. E a gente queria saber para o senhor como o senhor visualiza isso, essa oportunidade de falar sobre o evangelho nas redes, influenciar pessoas, né? E não só influenciar pessoas, mas influenciar as suas ovelhas também a influenciar pessoas através das redes sociais delas. Bacana. Eu acredito que a volta de Jesus está mais próxima do que ontem, né? Billy Graham fala a respeito disso. Então, eu acredito que a propagação do evangelho se tornou muito mais fácil, muito mais prático por causa das redes sociais. Muitos dizem que a internet mata cristão, né, destrói ministérios. Infelizmente a gente vê casos sim que a gente acaba se interagindo tanto com as redes sociais ao ponto de nós esquecermos da parte espiritual. Mas eu acredito que por um outro lado ela também pode agregar muito ministerialmente e para o evangelho. Então, como nós temos que se portar, é da seguinte forma. Antes a gente falava que a pessoa é definida por aquilo que ela fala. Eu acredito que hoje ela é definida por aquilo que ela posta, curte e segue, né? Então não é apenas você compartilhar uma publicação, mas aquilo que você está curtindo é aquilo que você está seguindo.
Então, quando nós falamos de rede social, a gente fala de um poder de alcance muito grande, muito grande. Eu acredito que o maior público que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra foi aproximadamente 2.000 pessoas numa conferência recente que eu fui. E eu tenho um vídeo na internet que alcançou mais de 8.000 pessoas. E dessas 8.000 pessoas, inúmeras pessoas mandaram testemunhos daquilo que eu compartilhei. Então, você escolhe se a internet vai te influenciar ou você vai influenciar a galera lá da internet falando a respeito do Evangelho. Amém. Pastor, o senhor está concluindo agora o segundo ano do Rema, Sim. né? E assim, na história do Rema a gente encontra inúmeros pastores que sentam em sala de aula, alguns pastores com longos anos de ministério, né? Que se submetem a aprender a palavra. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a questão de um pastor, né? Sentar em sala de aula, deixar um pouquinho de lado tudo aquilo que ele sabe para aprender. Sim. Eu acredito que precisa ter muita humildade para isso. E uma coisa que eu fiquei pensando após a aula ali, eu fiquei até emocionado, porque foram 2 anos de renúncias, né? Então eu preciso ter essa dedicação. E para muitos pastores, dizem assim, a palavra arroz e feijão tá bom. E muitos deles não sabem por que as ovelhas dele estão buscando alimento em outro rebanho, entende? Pela falta de capacitação. Então, se hoje você tem um curso, um centro de treinamento que pode te capacitar, então invista em você, invista no seu ministério, porque você está investindo nas tuas ovelhas. Amém. Então, quando eu decidi fazer o Rema, eu não pensei só em mim. Eu pensei no poder de alcance que eu vou ter agora para desbravar a Bíblia, ser um arqueólogo ali da Bíblia por conta do estudo que é apresentado no Rema, e eu posso apresentar agora para os meus discípulos, para as ovelhas, aquilo que eu tenho aprendido e incentivá-los também a aprender. Eu tenho certeza que muitos virão, como eu já trouxe alguns discípulos a estarem fazendo o Rema aqui comigo também, e eles vão ter essa palavra revelada no seu coração e eles vão viver aquilo que eles aprenderam. Então, o conselho que eu dou, tenha humildade para reconhecer que você não sabe absolutamente nada, e tenha também o reconhecimento de que você precisa saber mais de Deus. Porque quanto mais eu sei de Deus, mais eu transbordo dele, né? Então o conselho que eu dou é isso. Realmente vá, investe na sua vida, que você vai estar investindo na vida de outras pessoas no seu ministério. Para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta, pastor. É o seguinte, eu gostaria que o senhor resumisse para nós o que é o ofício do pastor? O que é ser um pastor? Ser pastor, eu ouvi do meu pai uma coisa que pastor cheira ovelha. Ele tem que cheirar a ovelha, ele tem que estar perto da ovelha. Pastor é um servo. Ele é um servo, ele tem que servir o ministério, ele tem que se doar para o ministério. Alguns em tempo integral, outros não, mas pastor é renunciar dia a dia, pastor renunciar suas vontades, renunciar viagens, renunciar seus prazeres momentâneos para você realizar a vontade de Deus. Então, o ofício de um pastor se dá em servir a noiva de Cristo, em servir a ovelha, se dedicar às ovelhas. E como nós aprendemos numa matéria Ministério Prático, né? Tive recentemente essa matéria, inclusive, Jesus é o maior pastor e nós somos reflexos daquilo que nós temos a imagem de Jesus. Então, se Jesus é nosso pastor, nós queremos refletir isso na vida de outras pessoas também, como um pastor. Que show. Amém, que bênção. Pastor, a gente agradece muito a sua disponibilidade, o Rema Atibaia agradece a sua disposição. É uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? A honra é minha, viu, gente? Fiquei muito feliz mesmo aí por esses 2 anos. Com certeza, nós temos aí uma aliança até o fim. Uau. Amém. E você que ainda não faz parte do Rema, nós estamos te esperando. Venha ser capacitado através dessa palavra revelada.